Vamos para mais uma aula, né, de introdução à computação e hoje vamos falar mais profundamente sobre sistemas operacionais, certo? Bom, nós já vimos, né, nas aulas anteriores do que se trata um sistema computacional, né? Que um sistema computacional ele deve ter um ou mais processadores, né? Possui uma memória principal e também possui os dispositivos de entrada e saída, né? Como discos, impressoras, teclados, monitor, interfaces de rede, né? Entre outros, tá? E no contexto dos sistemas computacionais, né, qual é a importância, né, de um sistema operacional, né? O sistema operacional, ele lida com os dispositivos, né, com o sistema computacional em si, com maior racionalidade, né? Ou seja, você consegue fazer com que esses sistemas computacionais eles trabalhem de uma forma muito melhor, mais racional. O que é o racional? No sentido de, é, de dividir melhor, né, o acesso aos dispositivos, né, de otimizar a utilização de todos os dispositivos do sistema, né, a questão de tratar, por exemplo, dispositivos que têm prioridade em relação a outros, né? Ou seja, com o sistema operacional, o usuário, ele se preocupa, né? Ele se dedica ele pode se dedicar a trabalhar com os sistemas que estão no chamado alto nível, né? E como é que você percebe isso, né? Aqui nesse diagrama, você percebe assim, que o usuário, ele lida diretamente com os softwares de propósito geral, né? Com os softwares de alto nível, que são os softwares que você costuma instalar no seu sistema operacional, né? Ou seja, esses softwares, eles são executados no sistema operacional. E o sistema operacional é que faz esse interfaceamento com o hardware ou com o chamado sistema computacional, né? Então, o sistema operacional, ele faz, essa interface que ele faz, né, com o hardware, né, ele proporciona, né, essa questão da racionalização do uso dos recursos, né, ou seja, você não se preocupa com o funcionamento do sistema operacional. Claro, isso para um usuário comum, né, até para usuários também especialistas, né, dependendo da especialidade, ele não precisa se preocupar com questões do sistema operacional, é isso que ele quer dizer. E também ele proporciona uma maior portabilidade, né? Por quê? Porque você não precisa, quando, por exemplo, quando você trabalha com determinado software, você não precisa saber as questões do hardware em si, né? Ou seja, você não precisa saber qual é o processador que é compatível, qual é a placa-mãe, ou então a placa de rede, né? Ou seja, você só precisa saber que aquele seu aplicativo, aquela aplicação, ela funciona em determinado sistema operacional. Claro, gente, que existem situações que a aplicação ela requer um mínimo, né, ou uma determinada configuração de recursos computacionais, né? Então, mas fora esses casos, numa aplicação qualquer que você instala no seu computador, você não precisa se preocupar se o seu processador tem o número de núcleos que o seu processador possui, né? Ou seja, quem administra, né, essa questão do uso do processador é o sistema operacional, certo? Então, fica transparente para a gente. Na maior parte das nossas ações no dia a dia, como usuário do sistema computacional, eles ficam transparentes, né? Em relação aos recursos. Quem trabalha diretamente com isso é o sistema operacional, certo? Porque assim, como eu falei, né, a gente trabalha, né, como se as máquinas fossem máquinas de multiníveis, né? Ou seja, no nível mais alto, né, você trabalha com bases de dados, com jogos, né, com exploração, ou seja,
você trabalha com aplicações que desempenham essas atividades, né? E também você tem os chamados softwares básicos, né? Que esses softwares básicos, eles são formados pelo sistema operacional, né? E pelos compiladores, editores e montadores, que são justamente que é justamente a ferramenta que vai fazer a conversão, né, do que está na aplicação para o sistema operacional. Ou seja, se uma aplicação ela foi feita para, se uma aplicação, por exemplo, em Java, né, para uma aplicação rodar no Java, você precisa ter instalado no sistema operacional um software que faz a conversão, né, do chamado bytecode, né, que é que é o programa desenvolvido em Java, para máquina virtual, né, para o software, né, de máquina do sistema operacional, né, ou seja, que vai para a linguagem de máquina em si, né, ou seja, para aquilo que vai fazer o seu programa rodar naquele sistema computacional, né. E em relação ao hardware, né, o hardware também oferece diversas camadas, que é justamente essa linguagem de máquina, ou seja, é o código, né, que é gerado das aplicações, né, que geram que tudo que é desenvolvido, né, numa linguagem de programação, ele é convertido para a linguagem de máquina daquele dispositivo que você está operando, né? Ou seja, ele é convertido para zeros e uns, né? E tem as micro-instruções, que são aquelas instruções que já vêm do próprio, que são inerentes do próprio hardware, e o próprio dispositivo físico, né? Que é o hardware em si, né? Então, esse aqui é um sistema computacional completo, desde lá dos níveis mais altos, né, das aplicações, até o hardware, que é do nível mais baixo. Aí a definição, né, de um sistema operacional, né, que ele é um conjunto, né, de programas ou um programa que esses programas se relacionam, né? E eles agem como intermediário, ou seja, como uma interface entre o usuário e o hardware, e também ele gerencia os recursos do seu computador, ou seja, os recursos, que dispositivo que aplicação vai acessar que dispositivo em determinado momento, quanto tempo de processador determinada aplicação vai utilizar, enfim, é ele que vai definir toda a gestão dos recursos, né? E conforme os níveis, né, de aplicação, né? Então, aqui, né, no nível mais elevado, né, de alto nível, onde eu tenho pessoas, né, ou então até processos dentro de um computador, certo? Ou então outras máquinas, né? Então, essas entidades, elas utilizam essas aplicações, né? Então, essas entidades aqui são usuários do seu sistema, né? Ou seja, uma outra máquina, né? Uma máquina pode acessar o meu computador, né? Então, essa máquina que está acessando o meu computador é um usuário do meu computador. Então, ele é um usuário, né? Ele vai usar alguma aplicação que está rodando no meu computador, né? Então, quem vai fazer essa gerência é o sistema operacional, certo? E o sistema operacional, ele vai fazer a interface, né, entre o nível mais alto e o nível mais baixo, que é o hardware, que aí são os dispositivos físicos mesmo, né, CPU, memória, disco e outros dispositivos de entrada e saída. Aí, aqui algumas vantagens, né, do sistema operacional, que ele possibilita, né, que a máquina seja mais flexível, né, ou seja, a gente não trabalha no nível do hardware, a gente trabalha no alto nível, né, quem trabalha no nível do hardware é o sistema operacional. Permite o uso eficiente, né, e controlado dos recursos, ou seja, dos componentes do hardware, e também ele permite um uso compartilhado e protegido, né, dos diversos componentes de hardware e software por diversos usuários, né. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que os sistemas computacionais e nós mesmos, como usuários de um sistema computacional, a gente não trabalha mais de forma isolada, né? Então, a gente sempre trabalha de forma conjunta. Nós acessamos,
sistemas computacionais que estão em outros lugares, né? Então, quando você utiliza uma internet, você está usando outros sistemas que estão fora do seu sistema, né? Então, o sistema operacional ele deve ser capaz de fazer, né, de permitir o uso, né, de sistemas que são compartilhados, né, por outras pessoas, por outros usuários. Então, ele realiza essa proteção, né? Proteção do acesso à memória, proteção do acesso de determinados dados, a própria proteção do acesso ao sistema, né? Então, tudo isso é ele que faz essa gerência, né? Então, ele permite essa questão do compartilhamento entre os sistemas computacionais. Aí aqui é como acontece essa interação, né, com o sistema operacional. Nós vimos que tem a interação com o sistema computacional e o usuário, né, em que esse usuário ele vai interagir com o sistema operacional de uma forma direta, ou seja, através de comandos, né, através de determinados comandos. Existem determinados comandos que podem ser utilizados através de uma interface gráfica ou então de um terminal, né? Eu consigo demandar comandos para esses sistemas operacionais, né? Então, são as chamadas linguagens de comando, né? Ou seja, que aqui são um exemplo de duas, né? Que tem o Job Control Language e o Digital Control Language, né? Ou seja, o usuário vai demandar comandos, vai repassar comandos para esse sistema operacional. E o sistema operacional vai utilizar o seu interpretador de comandos para saber o que o usuário está mandando ele fazer, né? Ou seja, e são comandos simples, né, gente? Através de comandos simples você pode acessar o sistema operacional. Por exemplo, você pode mandar abrir mandar abrir determinada aplicação. Eu vou abrir o Google Chrome, né? Então, o fato de você clicar naquele ícone do Google Chrome, você está passando um comando para o seu sistema operacional, né? Só que você não vai lá escrever um comando, você vai repassar esse comando através de uma interface gráfica, né? Então, se você clicar ali naquele ícone, esse clique representa um determinado comando que será repassado ao sistema operacional e ele vai executar aquilo que ele foi programado para executar, né? Aí aqui, né, como eu falei, são as formas de como o usuário acessa o seu sistema operacional, né? Ele pode acessar através de uma interface gráfica, né, que aqui é o exemplo do Windows Explorer, né? Então, se você manda abrir determinada página, determinado arquivo em um sistema operacional, né, no Windows Explorer, você está demandando um comando, você está mandando assim, Windows, abre arquivo localizado no endereço X. É isso que você está passando para ele, de uma forma indireta, porque não é você que está escrevendo o comando, certo? Esse comando ele está fantasiado de um ícone gráfico, certo? Além disso, você também tem a opção de usar um terminal, né? Esse aqui é um exemplo de um terminal do Windows, né? Você pode... porque eu não tenho Windows aqui para mostrar, porque senão eu mostraria. Mas se você for lá no seu menu iniciar e onde você consegue executar, né, tem uma caixinha de texto que você consegue dar entradas no comando. Se você entrar lá com a palavra CMD, ele vai abrir uma caixinha preta como essa, né? Eu uso um sistema operacional Apple, né, da Apple, que é o iOS. Então, é muito parecido, assim, né? Eu consigo utilizar o meu sistema operacional, passar comandos para ele de uma forma através de comandos, né? Por exemplo, eu estou aqui dentro da minha pasta, né? Que é Livica. Deixa eu ver se isso. Aí eu dou o comando ls. O comando ls, ele vai mostrar todas as pastas que tem dentro desse meu diretório, né?
nessa pasta de Vica. Aí, por exemplo, eu posso abrir uma dessas pastas, ls desktop. Aí ele tem diversos arquivos, ele vai me mostrar diversos arquivos que tem nesse desktop, nessa pasta desktop, né? Aí eu posso abrir determinado arquivo por aqui, tá? Assim, para você, esse tipo de acesso ao sistema operacional, ele é muito utilizado por usuários do sistema operacional Linux, ou qualquer sistema operacional que veio do Unix, né? E assim, hoje em dia cada vez menos, né? Porque as versões do Linux hoje, na verdade tem muita versão que tem, dá para fazer muita coisa pela interface gráfica, né? Mas assim, pelo menos há um tempo atrás, né? Quando eu realmente usava o Linux, para você era muito comum instalar um programa utilizando um terminal como esse aqui, né? Então eu baixava o programa, né? Colocava o instalador dentro de uma pasta qualquer, acessava essa pasta e dava o comando para instalar. Por exemplo, o comando era assim, era install, o nome do aplicativo, e dava enter, né? Ele até tem, olha, iOS ele tem, ele diz aqui, ó, install, só que você precisa passar determinada configuração para ele, né? Você precisa passar um nome de um arquivo que seja válido, né? Ele fala assim, file que não tem nenhum diretório. Né? Então, assim, hoje em dia, pelo menos quem usa o Windows usa muito pouco isso aí. Eu também não uso muito como um usuário da plataforma Mac, né? Mas quem usa Linux é muito comum mesmo utilizar, tá? Mas aí se você quiser aprender um pouco mais, é um mundo, né? Você precisa, tem muita coisa na internet, é só você ir atrás dos comandos, né? E dar uma aprofundada no assunto. E assim, o sistema operacional ele pode ser classificado de diversas formas, né? Uma das formas de se classificar é quanto ao tipo de serviço oferecido ao usuário, né? Ou seja, a forma como os processos, né, são executados, né, no processador, né? Então, por exemplo, eu tenho uma das formas de se classificar quanto ao tipo de serviço é o tipo batch, né, ou em lote, né, que são os sistemas com processamento batch ou em lote, né? Foi o primeiro sistema operacional, ele se baseava nesse tipo de serviço, né? Em que nele, né, se aplica o conceito de job, né? O que é o job? É aquilo que vai ser executado pelo processador, né? Então, um job é uma tarefa, né? Como a própria tradução fala, né? Então, o job é uma tarefa a ser realizada, né? Então, se usa muito a questão do job. Aí, ele pega assim, ele divide, né, os jobs que são semelhantes, tá? Então, os jobs semelhantes, eles são organizados em lotes, né? Ou seja, o que é um job semelhante? Por exemplo, eu preciso somar números, né? Então, eu preciso fazer 10 processos de soma. Então, ele vai pegar essas 10 somas e vai organizar em lotes, né? Por quê? Porque aí vai reduzir a questão do tempo de setup. O que é o tempo de setup? É o tempo em que ele está organizando as entradas a serem processadas pela CPU, né? Então, todos os programas a serem executados são colocados em uma fila, né? E nesse caso, o processador ele recebe, né, um programa após o outro, aí ele vai processando em sequência, né? E que esse tipo de processamento ele permite uma alta utilização do sistema. Por quê? Porque o processador nunca está parado, né? Então,
todos os processos a serem executados estão em filas, então eles vão sendo executados de uma forma sequencial, e essa execução sequencial ela garante com que o sistema, né, a própria CPU esteja sendo utilizada o tempo todo, enquanto houver demanda, claro, né? E esse termo lote, né, como eu falei anteriormente, o primeiro sistema operacional utilizava esse tipo de processamento, mas esse termo lote ele ainda é utilizado para definir um conjunto de comandos, né, que devem ser executados sem a interferência do usuário, né? Ou seja, destaco que o usuário, nesse caso, pode ser um processo, pode ser o próprio usuário, né? Ou uma aplicação qualquer. Então, jobs que são executados sem a interferência nenhuma dessas entidades, né? Então, a gente, para esses jobs, a gente ainda utiliza o termo lote, né? Aí, como eu falei, né, existe um sequenciamento automático, né, de jobs, né, em que sequencialmente um job, né, o processamento de um job, ele vai sendo passado para outro, ou seja, os jobs eles são executados de forma sequencial e de forma automática, né, à medida que um processo, um job é processado, já entra outro job para ser processado, né. Aí, nesse caso, não existe essa computação iterativa, que é quando o usuário interfere na questão da definição de qual é o próximo job a ser executado, né, de quanto tempo de utilização de processador que esse job pode utilizar, dado que esse job ele é sempre processado do início ao fim para que na sequência outro job seja processado, né? Então, nesse caso, né, o número de tarefas processadas por unidade de tempo ela é alta, né? Por quê? Porque não tem interrupção de entidade nenhuma, né? Ou seja, o tempo médio de resposta ele pode ser muito alto, né? Uma das questões a serem analisadas aí é em relação ao tempo médio de resposta do processamento de um job. Por quê? Porque como não há nenhuma definição, né, acerca de política de como esse job vai ser processado, né, existem jobs que podem demandar um tempo muito grande de uso de processador, né? E jobs que são processados muito rápidos, né? Que muito rápido eles são executados e despachados. Então, como não existe um controle em relação ao tempo de uso do processador, se, por exemplo, tem um job que demanda muito tempo, né, os jobs que estão na fila, independente se tem prioridade ou não, eles vão demorar a serem executados, né? Então, esse é um critério, né, essa questão do tempo médio de resposta, é uma situação que ela deve ser muito bem analisada quando se utiliza um sistema de processamento como esse, né, que é em batch ou em lote. Aí aqui é um exemplozinho, né, de como que no caso aqui, o exemplo é a utilização, né, do Fortran, né, que era um sistema, né, que ele é utilizado para aplicações científicas, enfim. Então, como que ele era executado no processador, né? E aqui, esse exemplo é no sistema operacional da IBM, tá? Aí, aqui eu tenho a situação, né? A, B, C, D, E e F, certo? Como que os jobs, né, eram executados ou são ainda executados. Na verdade eram, né, porque esse exemplo é do sistema operacional da IBM. Então, como é que eles eram executados? Então, eu tinha uma lista de jobs, né, a serem executados, né, utilizando o sistema Fortran, tá? E o que acontecia, né? Então, os programadores, eles levavam, né, os cartões, né, para
para esse processador aqui, né? O 1401. Na verdade, esse dispositivo 1401, ele vai realizar a organização dos jobs, ou seja, você leva as suas instruções, aí o que ele faz? Esse dispositivo 1401, ele vai organizar os jobs nas fitas a serem lidas pelo computador, né? Pelo processador, tá? Por quê? Porque os jobs, eles são organizados primeiramente, né? Então, você vai organizar os jobs conforme o tipo de processo, conforme o tipo de processo a ser realizado, tá? Então, ele vai levar, né, o seu cartãozinho, porque antes não existia nenhum dispositivo de memória como nós conhecemos hoje. Antes, as informações eram gravadas nos cartões, né? Cartões como esse aqui, né? Então, esses cartões aqui é que representavam os programas, né? A codificação, os comandos como nós conhecemos hoje, né? Então, era nesse tipo de cartão aqui, que são os cartões perfurados. Então, ele levava o seu conjunto de cartões, né? Que possuíam as instruções a serem realizadas. E esse dispositivo, esse 1401, ele fazia, né, essa gravação do que estava nos cartões para as fitas, né? Que a gente chama de tapes aqui, que são as fitas de entrada. Aí o operador, né, ele leva a fita de entrada para o dispositivo 7094, tá? Essas fitas, gente, são fitas magnéticas, né? Exemplos, para mim, um exemplo mais novo de uma fita magnética que roda de forma sequencial, né? Aquelas fitas cassetes, aquelas fitas de vídeo, né? Então, percebam que o acesso a essas fitas, ela acontece de forma sequencial, né? Então, se você quisesse retornar, por exemplo, se você estava ouvindo uma música na sua fita cassete, né? Se você quisesse repetir a música, você precisava voltar a fita, né? Então, o acesso, ele é sequencial, né? As músicas, elas eram gravadas uma depois da outra, né? Então, aí acontecia da mesma forma, tá? As instruções eram armazenadas de forma sequencial em uma fita, né? Então, esse operador levava, né, a fita para poder ser processada, né, no dispositivo, tá? Então, esse dispositivo, que é o 7094, vai executar o processamento, ou seja, vai executar o que está na fita, né? E depois, esse dispositivo esse 7094, depois que terminar a execução, né, à medida que vai terminando a execução, ele vai gravando a saída também numa fita, né? Então, a saída de cada job, do processamento de cada job, vai ser armazenado numa fita, né? E no final da execução de todos esses jobs, vai ter uma fita de saída, né? Então, o operador vai pegar essa fita de saída e vai levar para o dispositivo que vai imprimir todas essas saídas, né? E que vai levar para uma impressora, certo? E vai executar, e vai imprimir os resultados. E depois esse operador, ou então esse especialista, vai analisar os resultados que foram impressos no papel, tá? Aí aqui, né, o exemplo do cartão perfurado, como eu mandei, né? Aí, assim, algumas considerações, né? Então, esses sistemas, né, em batch ou em lot, eles não exigiam, né, não exige a interação com o usuário, né? Então, todas as entradas e saídas de dados da aplicação são implementadas por algum tipo de memória secundária, né? Ou seja, a memória secundária são os discos, né? É um dos exemplos, né? Na verdade, é um dos mais importantes. E alguns exemplos, né, de aplicações que são originalmente processadas em batch, né?
Programas envolvendo cálculos numéricos são executados em batch, né? Por quê? Porque esse tipo de programa, ele tem que ser sequencial, né? Ou seja, a gente sabe que existem as sequências de execução das operações matemáticas, né? Então, quando se trata, né, de softwares como esse, de cálculos numéricos, eles precisam respeitar essa ordem, então deve respeitar uma sequência, né? As próprias compilações, né, ou seja, quando você escreve um código em alguma linguagem de programação, então quando você vai compilar essa linguagem, elas são executadas, né, em batch, em lote. As ordenações, né, quando você vai ordenar valores, backups também, né, também são realizados, podem ser executados, né, em batch. Então, assim, esses sistemas, quando eles são bem projetados, né, eles são bastante eficientes, tá? Porque ele procura, né, na verdade, porque não tem interação com o usuário, então ele vai fazer com que o processador esteja sempre sendo utilizado. Tá? E assim, hoje em dia, os sistemas operacionais, eles não tem nenhum sistema operacional que só trabalhe com execução, né, dos processos em lote, né? Existem situações, existem determinadas aplicações que são processadas em lote, né? Ou seja, o sistema operacional não é completo, não é em lote, mas executa determinadas tarefas em lote, como essas que foi exemplificado aqui, tá? Então, assim, a ideia é utilizar sistemas que não são puros, né? Que são heterogêneos e que se adaptam às demandas que surgem, né? Objetivando otimizar sempre a utilização do processador. Aí aqui é só o exemplo, né, de uma tarefa que está escrita em Fortran, né? Aqui são os jobs. Esse aqui é o nome do job, né? Aqui a linguagem, aí depois aqui tem um programa. Aí o que acontece? Ele vai carregar esse programa, né, na memória. Na memória não, né, gente? Ele vai carregar vai carregar na memória existente, né? Não falo de memória secundária. Ele vai ser executado, vai gerar os valores do programa e vai finalizar o programa, tá? Então, isso aqui é realizado em lote, tá? Um outro tipo, né, de sistema, né, que é outro tipo de classificação do sistema quanto ao tipo de serviço que é oferecido ao usuário, é o sistema de tempo compartilhado, ou time sharing, tá? O que é isso, né? Como é que ele funciona, né? O que ele é? É assim, é quando a capacidade e o tempo de processamento da máquina, ela é dividida entre múltiplos usuários. Então, percebam que o processamento em lote não tem interferência nenhuma de usuário, mas agora não. Nesse sistema, né, de time sharing, tanto a capacidade do processamento da máquina, quanto o tempo, né, que esse processador está sendo utilizado, ele deve ser dividido entre todos os usuários que estão demandando serviço para o processador, né? Ou seja, o processador ele é utilizado por múltiplos usuários ao mesmo tempo, tá? Aí, assim, no passado, né, esse acesso era por meio de terminais de burro, né? Ou seja, os comandos de usuários, eles são interpretados e executados na hora, né? Ou seja, ele usa uma técnica, né, de multiprogramação com time sharing, né, para manipular esses múltiplos jobs, né? Porque esses jobs eles são interativos, né? Então, nesse mesmo tempo, foi quando surgiram os sistemas com memórias virtuais.
com memória virtual. O que é memória virtual? Nós já vimos isso em aulas anteriores, né? É quando você constantemente tira o que está sendo processado, coloca ele em segundo plano para poder processar outra coisa. E quando você retira isso da memória, né, que vai ser da memória que vai ser que está sendo utilizada, né, para processar, você vai tirar aquilo, porque ela não vai ser processada agora, né, ela vai ser processada depois. Você tira ela da memória principal e passa para a memória secundária, né? Então, é isso que ele chama de técnica de multiprogramação com time sharing, ou seja, você vai compartilhar o uso do processador, né? Então, o sistema operacional ele vai gerenciar essa questão do uso do processador conforme o nível o nível de importância desse job ou até o nível de prioridade que esse job tem, né? E até também em relação à capacidade desse sistema operacional gerenciar os arquivos que estão na memória, né? Ou seja, às vezes quando você tem pouca memória, e você precisa executar determinada operação, você faz o que a gente chama de swap, né? Você tira determinados dados da memória principal e passa ela para a memória secundária, né? Então, acontece essa troca, né, de dados entre a memória principal e a memória secundária. E isso é gerenciado através do sistema operacional que utiliza multiprogramação e time sharing, ou tempo compartilhado. Tá? Aí, assim, gente, o time sharing, ele prioriza muito essa questão do tempo de resposta, né? Porque o tempo de resposta é justamente o tempo em que os processos são executados pelo processador, né? Então, esse tempo de resposta de um job, ele tem que ser baixo, né? E assim, e o número de tarefas processadas em determinado tempo também tem que ser baixo. Ou seja, o processador ele tem que executar várias ações, né, executar vários processos em um espaço de tempo curto, né? Então, dessa forma, como tem esses requisitos, né, e tem toda essa demanda de vários usuários, a arquitetura de um sistema operacional como esse, né, para lidar com uma complexidade como essa de definição de prioridades, de definição de ordens, né, de processamento, ela requer uma arquitetura que seja mais complexa e também de propósito geral, né? Ou seja, não é mais aquela coisa, eu vou executar só cálculos numéricos ou então eu vou trabalhar só com compilação, né? Aí, assim, algumas diferenças, né, entre os dois tipos de serviço que foram apresentados, né, que foi o in-lot, né, que é o batch, e o time sharing, em que cada uma tem um objetivo diferente, né. Em batch, o principal objetivo, né, é maximizar o uso do processador, né, que é justamente o throughput, tá? E já no time sharing, não, é minimizar o tempo de resposta, tá? Aí, assim, como é que faz essa questão de como que vão ser demandadas, como é que vão ser demandadas esses processos para o processador, né? Ou seja, essas tarefas para o processador, né? Ele utiliza o que quando se trabalha com sistemas em batch, a gente utiliza o Job Control Language, né? E também comandos que são providos com o próprio job, tá? E no time sharing não, no time sharing você pode dar comandos via terminal mesmo, ou então via interface gráfica, quando, por exemplo, se você está, por exemplo, se você está digitando um texto, né? E quando está digitando um texto, né? Beleza.
Aí, quando alguém manda e você está logado num serviço de mensagem instantânea, por exemplo, como o WhatsApp. Então, se alguém manda uma mensagem para você, né? Esse tipo de comunicação, ele tem uma prioridade maior, né? Para ser executada pelo processador do que um processador de texto, né? Então, tudo que é online, ele tem uma prioridade maior em relação a determinadas tarefas. Então, se você está digitando um texto e chega uma mensagem do seu WhatsApp no computador, o software, né, a aplicação, tá demandando uma tarefa para o sistema operacional. Está dizendo assim, sistema operacional, eu quero acessar o processador, né, porque tem mensagem chegando. Então, você acessa, né, essa questão do time sharing através de comandos mesmo, né, que esse comando pode ser via terminal ou até interface gráfica. Um outro tipo de classificação dos sistemas operacionais é quanto ao tipo de serviço oferecido ao usuário, né? Então, assim, tem os sistemas de tempo real, tá? Esses sistemas de tempo real, eles são voltados para a aplicação onde é essencial a confiabilidade e a execução de algumas tarefas, né? Em que o prazo, né, para executar determinada ação, determinada aplicação, normalmente tem que ser curto, né? Ou seja, existem aplicações que elas são mais urgentes que outras, né? Então, assim, existem sistemas que nós dizemos que são sistemas críticos, né? Por quê? Porque eles trabalham com problemas que são críticos, que são urgentes, que demandam atenção, né? Então, por exemplo, se um paciente de UTI, né? Tem um paciente lá na UTI e nesse paciente ocorreu uma variação importante lá nos batimentos cardíacos, ou seja, esse paciente está sendo monitorado, né? E houve uma mudança que deve ser avaliado, né? Por algum especialista, certo? Então, ele tem lá um monitor cardíaco e esse monitor cardíaco, ele tem que ativar um alarme, né? Tem que chamar alguém, né? Tem que chamar a atenção de alguém para que ele seja avaliado, né? Então, assim, um sistema que faça, né, o monitoramento desse paciente, ele faz parte, né, de uma aplicação que ela é crítica, ou seja, é urgente. Então, quando acontece uma determinada ação que requer... Quando acontece determinada situação que requer uma ação rápida da aplicação, como é o caso desse paciente que está na UTI, né, em que o alarme deve ser tocado, então esse sistema, ele é um sistema que deve ter um tempo de resposta muito rápido, ou seja, ele tem prioridade, ele é de alta prioridade, né? Um outro exemplo, né, são sistemas de controle industriais, sistemas robóticos, sistemas de realidade virtual e de automação doméstica, né? Todos esses são aplicações que são chamadas críticas, que demandam atenção e que requerem uma resposta que seja rápida e imediata, né? E assim, claro, cada situação, né, dentro dessas classes, elas possuem graus de criticidade diferentes, então elas devem ser avaliadas, né? E assim, esses sistemas, né, eles têm algumas restrições temporais que elas são bem definidas, né? Ou seja, o tempo de resposta do sistema, ele é crítico, tá? Ou seja, a tarefa deve ser executada o quanto antes, o mais rápido possível. E assim, esses sistemas, né, que são de tempo real, geralmente eles são projetados para alguma aplicação específica, ou seja, não tem, por exemplo, um sistema de tempo real que é de uso geral, né? Ou seja, eu tenho um sistema eu tenho uma indústria, né? E nessa indústria eu vou controlar determinado processo, né?
Então, eu vou utilizar um sistema de tempo real, né? Então, esse sistema de tempo real que eu vou utilizar, né, ele vai ser específico para a minha empresa e ele tem os seus requisitos conforme a realidade da minha empresa, conforme a criticidade dos meus processos, enfim. E eles também possuem, né, eles trabalham conjuntamente com leitores de ambiente, né? Ele vai precisar, ele utiliza interfaces com o ambiente, em que aqui nós temos, por exemplo, um ambiente real. E o que seria esse ambiente real? Pode ser o paciente da UTI, né? Pode ser uma máquina que está sendo monitorada em uma fábrica, né? Ou seja, a ideia é fazer o controle da produção daquela fábrica, né? Então, essa máquina está monitorando, né? E que, conforme determinada situação aconteça, esse ambiente deve enviar uma informação, né, para o meu sistema de tempo real, que faça com que o meu sistema realize determinada ação, tá? E que quem faz essa leitura do ambiente, ou seja, quem lê a informação que veio do ambiente e que vai mandar essa informação para o sistema de tempo real, é um sensor, né? Ou seja, um exemplo, eu tenho, numa indústria, eu tenho uma caldeira, né? Essa caldeira, ela tem uma temperatura máxima de funcionamento. Por quê? Porque se ela atingir uma temperatura além do permitido, ela pode explodir, né? Então, visando a segurança, né, da fábrica, dos trabalhadores, né, e até para garantir com que a fábrica funcione, né, de forma adequada, eu preciso estabelecer, por exemplo, limites de temperatura. E como é que funciona? Essa caldeira, ela tem um sensor de temperatura. Então, de tempos em tempos, esse sensor está medindo a temperatura da caldeira, né? Então, se o determinado momento ele chegar nessa temperatura limite, né, o próprio sistema vai detectar essa temperatura limite, né, e vai demandar sinais de saída, ou seja, ele vai mandar uma resposta para o ambiente, ou seja, ele vai atuar no ambiente. O que ele pode fazer no caso da caldeira? Ele pode, por exemplo, disparar um alarme, ele pode, por exemplo, desligar a caldeira, tá? Desligar as máquinas da fábrica por precaução. Ele pode, por exemplo, acionar um telefone e ligar para o bombeiro, enfim, ele pode fazer qualquer coisa, né? Então, esses sistemas de tempo real, entendam como se fossem sistemas críticos, né? Em que o tempo de resposta é uma variável que ela é muito importante na definição das prioridades dos processos. Aí, né, como eu falei, né, que os programas eles são organizados de forma a responder a estímulos externos, né? E quais são esses estímulos externos, né? Ou até internos, né? Então, assim, ele vai recebendo informações, né? Que podem ser que pode ser de um sensor que está externo, ou então até de um determinado processo interno do computador, né? E que num determinado tempo, né, máximo, ele deve efetuar alguma resposta, tá? Frequentemente, esses sistemas operacionais, eles estão intimamente ligados ao hardware de um sistema, ou seja, esse sistema operacional, ele trabalha com um determinado sistema, o sistema operacional, ele trabalha especificamente com um determinado hardware. Por exemplo, aquele monitor cardíaco que está no paciente da UTI, né? Então, naquele aparelho ali existe um sistema operacional que foi desenvolvido para trabalhar com aquele hardware específico, né? E existem dois tipos, tá, de sistemas de tempo real. Tem aquele o hard real time e o soft real time, tá?
que assim, o Hard Real Time, ele foi aquele que é implementado pelo... assim, o sistema operacional, ele foi implementado especificamente para determinado fim, como é o exemplo do sistema operacional que está no monitor cardíaco, tá? Outra situação é o software real time, né? Que assim, eles foram projetados, né, para aplicações que demandam uma determinada ação, né, e uma ação que precisa ser num determinado tempo específico, mas que elas não são consideradas tão críticas assim, ou seja, não são casos de vida ou morte, por exemplo, essa questão de você utilizar esses dispositivos que são online, né, conversas, ou então uma conversa, né, uma conversa de voz, né, uma comunicação de voz comparado com a questão do processador de texto, né? Ou então, por exemplo, deixa eu pensar em um exemplo de realidade de sistema de tempo real, que deve ser crítico, que não é tão crítico, né? A própria questão assim, os multimídias em geral, né? Ou seja, você precisa garantir que a informação, né? Tipo, você está fazendo uma filmagem, né? Se essa transmissão ela está sendo ao vivo, tá? Então, qual é a ideia? Se é uma transmissão ao vivo, não tem que ter um atraso, né? Se, por exemplo, você está assistindo um jogo do Brasil na Copa do Mundo, né? Aquela transmissão, né, da Copa, do jogo, ele requer um tempo um tempo de resposta melhor, né? Por quê? Porque senão o delay vai ficar muito alto, né? O atraso vai ficar muito alto e você vai acabar não conseguindo acompanhar. Ou seja, o gol vai acontecer lá na vida real, né? Na realidade, e se você está assistindo por algum sistema de tempo real, né? Você só vai ver aquele gol minutos depois. Então, não é isso que a gente quer, né? Então, para isso, existem softwares que foram desenvolvidos, né? Que levam em consideração essa importância de não ter um atraso na transmissão, né? Essa questão da transmissão de um sistema que é de tempo real. Então, é essa a diferença de um sistema que é hard e o que é software, né? Um outro tipo de classificação é em relação ao compartilhamento do hardware, tá? Existem sistemas operacionais que são monoprogramados, né? Em que, como o próprio nome já diz, né? Ele só executa um programa por vez, né? Monoprogramado, tá? Então, apenas um programa está ativo, tá? Num determinado período de tempo, tá? Ou seja, se eu tenho um computador monoprogramado, né? Um sistema operacional monoprogramado, perdão, que está instalado no computador, então ele só vai executar uma coisa ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu não tenho como abrir um processador de texto e um navegador de internet ao mesmo tempo. Então, eu abro ou eu abro o processador de texto, ou eu abro o navegador web, tá? Então, desse modo, né, a questão dos recursos computacionais, eles são dedicados a um único programa ou a uma única tarefa, né? Ou seja, então, se eu tenho um sistema monoprogramado, tá? O processador, né, e os sistemas e os outros dispositivos como um todo, eles vão estar sendo ocupados apenas com aquele programa, tá? E assim, a CPU, nesse caso, ela fica ociosa por muito tempo, né? Porque como ela tem uma capacidade de processamento razoável, né?
Até quando é baixo mesmo, né? Você não, tipo, você está escrevendo um texto, tá? Se o seu computador só está executando aquele processador de texto, você não fica digitando o tempo todo, né? Você não está demandando comandos o tempo todo, né? Então, se ele é monoprogramado, vai ter certos momentos em que o sistema computacional vai ficar ocioso, né? E da mesma forma, né, a memória principal também é subutilizada, tá? Porque muito provavelmente você não vai estar utilizando toda a sua capacidade ao mesmo tempo. Né? Então, assim, quanto ao compartilhamento na verdade, isso aqui era antes, né? Eu só confundi ali, eu troquei. Então, quanto ao compartilhamento do hardware, né? Então, tem os sistemas operacionais monoprogramados ou monotarefa, que foi o que nós vimos. Tem os sistemas operacionais multiprogramados ou multitarefa. E sistemas com múltiplos processadores, tá? Então, como eu falei, né? Continuando, sistemas monoprogramados ou monotarefas. Então, os sistemas computacionais, né? O sistema computacional, os hardwares, os dispositivos, todos são dedicados a um único usuário. Né? Não existe, assim, grandes preocupações em relação à proteção de memória, em relação ao acesso da memória, em relação à organização da memória, porque eles só estão utilizando realizando uma tarefa por vez, né? Uma aplicação por vez, e não necessariamente você precisa otimizar o uso dessa memória, já que você está usando apenas um programa e você não está ocupando toda essa memória. E a complexidade, né, para implementar um sistema como esse é baixo. E um exemplo, né, de sistema monotarefa é o DOS, né, o sistema DOS, que ele só tinha aquele terminalzinho preto, como eu mostrei aqui, em que você entrava com os comandos e você executa sempre um comando por vez, né? Ou seja, você não consegue mandar executar 2 comandos ao mesmo tempo, tá? Aí aqui é o esqueminha de como ele funciona, né? Então, você vai executar um determinado programa, você vai executar esse programa. Depois que executou o que você demandou no programa, ele vai esperar o próximo comando, né? Aí mandou mais um comando, ele executa, espera e assim sucessivamente, né? E aqui é como que o tempo se desenrola, né? Então, aqui você está ocupando, onde você tem o run, você está ocupando os sistemas computacionais. E quando está o wait, esses sistemas estão inoperantes, né? Estão ociosos. Agora, os sistemas operacionais multiprogramados ou multitarefa, né? Que aí você consegue fazer com que o programa, com que mais de um programa seja executado simultaneamente, né? Onde vários programas estão sendo executados ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo você também dá a ilusão, né, de que esse programa, né, de que cada programa, ou então de que cada usuário, ela tem uma máquina que é dedicada para si. Por quê? Porque essa multiprogramação, ou essa multitarefa, ou essa multi-execução dos processos ou dos programas, eles são transparentes para a gente, né? Ou seja, o processamento ele é tão rápido, né? A gerência que esse sistema faz, né, dos processos, ela é tão bem feita, tão bem programada, que para você é transparente, né? Por exemplo, agora no meu computador eu tenho diversas aplicações abertas. Eu tenho o navegador aberto, eu tenho um software de apresentação aberto, eu tenho um processador de texto aberto, né? E quando eu estou utilizando cada um deles, né? Tipo, eu estou utilizando agora o meu programa para apresentação, né? Então, para mim, assim, pela minha percepção de usuário, só esse programa está sendo utilizado, né? Ou seja, só esse programa está sendo executado neste momento. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que
que por trás desse programa existem diversos outros sendo executados. E aqui é como acontece, né, essa questão do escalonamento dos programas, né, ou seja, como que eles estão sendo processados. Então, aqui eu tenho o programa A, B, C e D, né? Então, por exemplo, aqui o programa A mandou um comando, né? Então, ele executou o comando. Isso aqui é a linha do tempo, tá? Então, neste momento, eu tenho apenas o A, tá? Então, aqui e aqui, esses programas não estão sendo executados, o B e o C, tá? Aí, num instante depois, o programa B está sendo executado e os outros programas entraram em estado de espera. E depois, o programa C, tá? E depois de executado, houve um momento de espera. E logo depois veio um comando do programa A ser executado. E depois um programa um comando do programa B, né? E depois um comando do programa C, certo? E na questão do tempo, da combinação de como é que isso está sendo executado, você percebe, né? Que primeiro é o A, depois é o B, depois é o C, depois há um tempo ocioso, né? Onde não está sendo executado nada, aí depois novamente A, B e C, e depois um espaço de tempo que está ocioso, certo? Que assim, o objetivo desse tipo de sistema operacional é justamente tirar proveito desses tempos ociosos, né, da CPU, tá? Ou seja, enquanto determinado programa espera, né, por exemplo, na questão de uma operação de entrada e saída, né? Então, se um programa espera por uma operação de leitura ou então de escrita, né, outros podem estar utilizando a CPU para executar determinada tarefa, né? Ou seja, o sistema operacional, ele organiza a execução dos processos de uma forma a otimizar, a dar maior utilização possível da CPU, tá? Então, dessa forma, ele maximiza o uso do processador e da memória, né? E aí tem uma maior taxa de utilização do sistema como um todo, né? E assim, ele provê, né? O sistema operacional, ele provê um suporte, né, ao hardware, ou seja, ele garante a questão da proteção da memória que está sendo utilizada, né, do acesso à memória. Ele também trabalha com questões de interrupção, né? Ou seja, se tem um determinado processo sendo executado, mas aí chega um outro processo que tem maior prioridade, né? Ou então ela é um processo que é crítico, que deve ser executado na hora, então ele faz essa organização, essa interrupção, né? E também, assim, ela também trabalha com a questão do acesso aos discos magnéticos, né? A questão da implementação do swap, enfim. E os sistemas atuais, eles trabalham, né? Eles são multiprogramados ou multitarefas, né? No caso, exemplos aqui, né? Windows, o iOS, Linux, Unix, e entre outros. Aí agora os sistemas operacionais com múltiplos processadores, né? Então, assim, a ideia desses sistemas operacionais é trabalhar com um sistema que tem mais de um processador. Ou seja, se no multitarefa o sistema operacional ele organizava a fila de processamento apenas de uma CPU, agora não, agora em um sistema com múltiplos processadores, esse sistema operacional ele tem que ser capaz de gerenciar o acesso a essas CPUs de forma conjunta, tá? Aí nesse caso, realmente, né, os programas eles podem ser executados ao mesmo tempo e não dá aquela falsa sensação de que eles estão sendo executados ao mesmo tempo, quando a gente tem apenas um processador.
esse tipo de sistema, né, ele garante que, por exemplo, tarefas podem ser subdivididas, né, em partes, e que cada uma dessas partes elas podem ser executadas simultaneamente em mais de um processador, ou seja, dessa forma melhorando o desempenho da execução de determinadas tarefas. E assim, normalmente esse tipo de sistema, né, ele é voltado para a área científica, né, questão de desenvolvimento aeroespacial, prospecção de petróleo, ou seja, são aplicações que executam muitos cálculos ao mesmo tempo, né, que são cálculos complexos e que, a fim de melhorar a eficiência, diminuir o tempo de resposta, eles são divididos em partes, né, e são executados por processadores diferentes, né? E assim, teoricamente, né, qualquer sistema, qualquer aplicação que tenha mais de uma CPU ali disponível, ela vai ser beneficiada, né? Ou seja, vai melhorar o desempenho dela, tá? E assim, esses sistemas, eles evoluíram, eles foram desenvolvidos devido à limitação, né, ao custo do desempenho, custo para desenvolver processadores de alto desempenho. Ou seja, é muito mais barato, é muito mais baixo que você colocar vários processadores ao mesmo tempo trabalhando do que você projetar uma CPU, né, um processador que seja de alto desempenho. Aí algumas características, né? Tem a escalabilidade, né? Esses sistemas operacionais oferecem, né? Que assim, eu posso ampliar o poder computacional do sistema apenas adicionando um novo processador. Ou seja, o sistema operacional, ele foi desenvolvido para isso, para trabalhar com vários processadores. Então, você pode, à medida, conforme a sua necessidade, inserir mais processadores para que ele trabalhe, né? Assim, em ambiente com um único processador, caso haja problemas de desempenho, seria necessário substituir todo o sistema por uma outra configuração com maior poder de processamento, o que não é um caso do sistema de um sistema que já venha projetado com essa possibilidade de expansão. Uma outra característica, né, é a disponibilidade, né? Porque assim, como eu tenho mais de um processador disponível, então se um deles der problema, eu tenho outros que podem continuar operando. Então isso aumenta a disponibilidade do sistema, né? Ou seja, aumenta o tempo em que esse sistema vai estar disponível para executar as tarefas. Um balanceamento de carga, né, gente? É uma outra característica. O que é isso? Você tem como dividir a carga de trabalho, né, dos processadores, né? Ou seja, se você tem uma tarefa que ela demanda uma carga de trabalho muito alta do processador, ou seja, um tempo de processamento muito alto, então o que você pode fazer? Você pode dividir essa tarefa em partes menores, né, onde cada parte dessa vai ser executada por um processador diferente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas operacionais distribuídos, né, e sistemas operacionais paralelos, né? Os sistemas, começando pelos sistemas distribuídos, né? Esses sistemas distribuídos, eles requerem uma rede, uma infraestrutura física, né? Uma rede, uma LAN, uma rede sem fio, uma rede cabeada, né? E também todo um suporte, né, de protocolos de comunicação, que no caso que a gente mais utiliza, né, nas redes, o protocolo TCP/IP, né? Porque assim, gente, os sistemas distribuídos, eles realizam tarefas em que essas tarefas elas estão distribuídas entre a rede, entre os computadores da rede, tá?
Ou seja, agora os processos eles não estão em um único sistema computacional. Eles estão distribuídos na rede, né, em diversos nós da rede, ou nos computadores que fazem parte da rede. Sendo que esses nós, não necessariamente eles estão na rede, por exemplo, do laboratório da faculdade. Né? Esses computadores eles podem estar distribuídos pelo mundo aí, ou seja, você pode... um sistema que implementa, né, questão de sistema distribuído, a sua aplicação ela pode utilizar recursos que estão em computadores localizados em qualquer parte do mundo, através da internet. Né? Então, o acesso a esses sistemas é realizado através da internet. Tá? E quais são as vantagens? Né? É a questão do compartilhamento de recursos, ou seja, compartilhamento de memória. Né? Sei lá, você não consegue executar a sua tarefa no seu computador. Então, você compartilha, né? Você divide essa tarefa em diversos computadores da rede. Tá? A questão do balanceamento de carga também, muito parecido com sistemas multitarefa. Você pode dividir, né, a sua tarefa em diversas partes e definir como será a execução dessas partes. Aí, com isso, você vai aumentar a velocidade, né, da computação e também a maior confiabilidade, né, dado que você vai poder contar com diversos nós da sua rede, tá? É um sistema que ele é dito como fracamente acoplado ou loosely coupled, né? Porque cada nó, né, ele representa uma máquina independente, né, que possui o seu próprio sistema operacional e seu próprio hardware, tá? Então, assim, não existe nenhuma dependência física de um computador com o outro, certo? Ou seja, se um computador cair, esse sistema ele pode se reconfigurar, né, e continuar a sua execução. Né? Aí existem diversas arquiteturas, né, que é a cliente-servidor e a ponto. Aqui eu tenho a representação, né, dessas arquiteturas. Então, aqui eu tenho cliente-servidor, né, em que os clientes eles acessam o sistema que está aqui no que a gente chama de servidor, né? Que é um computador com maior capacidade que pode executar essa tarefa. Tá? E o ponto a ponto, né? Ou peer-to-peer, onde cada nó, né? Não existe a presença de um computador central, né? Que atua como um servidor, como um fornecedor de serviços, né? Cada computador ele vai executar uma parte da tarefa e eles vão trabalhar em conjunto, né? Um enviando informações para o outro, né? Eles se comunicando entre si. E também existem os sistemas que são paralelos, né? Que da mesma forma, né, eles vão pegar as grandes tarefas e vão dividir em partes menores, né? Em que essas partes elas são feitas em locais diferentes e por mecanismos diferentes, tá? Que assim, esses sistemas paralelos, eles foram feitos para isso, né? Então, assim, eu vou ter vários computadores que estão conectados em rede e que o objetivo desses computadores é concluir aquela tarefa que está sendo realizada em paralelo, né? É diferente, por exemplo, de você do sistema distribuído, né? Em que não necessariamente a organização daqueles computadores eles foram feitos para realizar determinada tarefa, né? Não é isso. Os computadores do sistema distribuído eles podem dividir tarefas, eles executam tarefas de forma distribuída, ou seja, você pode executar uma determinada coisa num determinado computador que está lá na rede, né? Mas aquela organização ali dos computadores, ela não foi feita especificamente para isso, tá? Nesse caso, né, dos sistemas paralelos, as CPUs elas vão compartilhar determinada estrutura física, eles vão compartilhar o chamado barramento, né, que é por onde a informação trafega,
né, que está aqui conforme a figura. Eles vão compartilhar uma memória, né, eles vão compartilhar o relógio, que é quando vai sincronizar as tarefas entre si, né, e os dispositivos também de entrada e saída. E a gente diz que são sistemas fortemente acoplados, ou tightly coupled system, né? Que assim, como há esse compartilhamento do hardware, né? Então existe essa dependência de hardware um do outro, tá? E assim, eles são muito eficientes para trabalhar com grandes arquivos, né? Com cálculos complexos, tá? E assim, o objetivo é dividir esses cálculos, essas tarefas em partes menores e vai distribuir entre os nós da rede para que eles executem, tá? Esse compartilhamento de memória permite que o sistema operacional seja executado muito rapidamente, mas geralmente ele não é tão poderoso assim, né? Ou seja, o sistema operacional ele vai ter que ter muito cuidado, já que existe um compartilhamento de memória, né? Então, assim, o sistema operacional ele tem que ter muito cuidado com o acesso à memória, o espaço da memória que cada um está acessando, a questão de permissão de acesso também a determinados endereços de memória, né? Enfim, o sistema operacional ele tem que gerenciar o processamento que acontece nessas diversas máquinas e precisa gerenciar o acesso em que essas máquinas fazem à memória, né? Ou até os outros processadores, né? E isso faz com que o sistema operacional ele se torne mais lento, devido a essa demanda muito grande de processos que ele precisa encaminhar. São capazes de usar software para gerenciar todos os diferentes recursos dos computadores executados em paralelo, ou seja, o sistema operacional ele tem que cuidar de tudo, né? De todo o hardware que possui, que está envolvido ali naquele processamento, tá? E eles permitem, né, que o usuário faça interface direta com todos os computadores da rede, ou seja, o usuário ele pode conectar com todos os dispositivos ali, com todos os computadores que estão ligados àquela rede, né? Aí algumas vantagens, né, deles, a questão do aumento da vazão, ou seja, a capacidade de processamento, uma economia, né, de certa forma, dado que você não vai precisar investir num supercomputador, né? Ou seja, você pode dividir, você pode pegar máquinas que tenham uma capacidade de processamento mais simples e agrupar, né, máquinas mais simples para poder chegar no resultado mais rápido, né? E também a questão da confiabilidade, né? Já que eu vou ter várias máquinas processando, então se uma cair, ficam as outras, né? Aí, assim, eles utilizam o chamado Symmetric Multiprocessor, que é o SMP, né? Onde cada processador roda uma cópia idêntica do sistema operacional, né? Isso aqui são informações que são mais intrínsecas, né? Da questão dos sistemas paralelos, né? E que não existe essa relação do mestre e do escravo, ou seja, do cliente e do servidor, ou seja, da figura do computador central que vai determinar as tarefas que cada um tem que fazer, né? E a maioria dos sistemas operacionais modernos, eles já dão suporte, né? Eles já suportam esse tipo de tecnologia, né? Que possibilita esse processamento em paralelo, né? E por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu estou disponível para retirar dúvidas, né? Que porventura vocês podem ter ficado, tá certo? E até o nosso próximo encontro.